Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra comigo Oséias, capítulo 10, versículo de número 2. Vamos dar sequência ao que nós falamos, que nós iríamos falar. Alguns estudos aqui no livro do profeta Oséias, 10 e 2. Eu vou ler aqui na minha tradução. O seu coração estar dividido, tem tradução que fala, o seu coração está falso, é a mesma coisa. Um coração dividido é um coração falso. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Veja só aqui, que coisa interessante. O profeta Oséias profetizou para um povo que ainda possuía cultos, sacrifícios, altares e aparência religiosa, porém o coração já não pertencia totalmente a Deus. Israel ainda pronunciava o nome do Senhor, mas internamente estava repartido entre Deus e os líderes. Essa palavra hebraica para dividido aqui, halak, que traz a ideia de algo escorregadio, partido, duplicado, enganoso. Não é apenas um coração fraco, é um coração que tenta servir a dois senhores ao mesmo tempo. O problema de Israel não era ausência de religião, mas excesso de mistura. A igreja vigente vive o mesmo risco, lábios no altar, mente no mundo. Aparência de santidade, mas afetos divididos. O texto não diz serão tentados, mas serão culpados. Porque Deus considera a divisão interior uma infidelidade espiritual. Preste-me bem atenção. O coração foi criado para um trono. Quando possui dois reis, entra em guerra contra si mesmo. Quando fala o seu coração está dividido, Deus não começa acusando os altares, ele começa acusando o coração. Não é o culto que Deus acusa, é a maneira como eu estou no culto. Porque antes de existir idolatria pública, houve divisão secreta. Antes do homem abandonar Deus externamente, ele primeiro divide internamente. Israel queria o favor de Deus, mas também os prazeres pagãos. A proteção divina, mas também alianças carnais. O templo, mas também os bezerros. E Deus chama isso de culpa. Há pecados que nascem da fraqueza, mas a divisão do coração nasce da negociação espiritual. Permita-me te dar aqui algumas lições para você entender melhor. Primeiro, Deus julga. Deus julga primeiro as misturas invisíveis antes das práticas visíveis. Israel ainda tinha culto, ainda havia altar. Ainda tinha oferenda dos sacrifícios, mas Deus viu algo que ninguém via, um coração repartido. Você consegue ver o meu coração? Não. Eu consigo ver o seu? Não. Você consegue ver o coração da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? Os filhos conseguem ver o coração dos pais? O líder maior da igreja consegue ver o coração dos seus obreiros? Seus obreiros conseguem ver o seu coração? Não. Mas Deus sabe qual é o coração que está dividido. A grande tragédia na igreja moderna não é apenas o pecado visível, é a fidelidade fragmentada que está no coração. Há pessoas que cantam para Deus, mas emocionalmente pertencem ao mundo. Que pregam santidade, mas secretamente alimentam vaidades ocultas. Que oram no templo, mas confiam mais em estratégias humanas do que na presença divina. Que tem aparência de piedade, mas navega em sites impróprios. O diabo não precisa tirar o homem da igreja. Basta dividir o coração dele dentro dela. Uma moça que se diz que já está com a Bíblia, mas está com uma roupa, como diz Provérbios 7, de prostituta. Ela é o quê? Dividida. Um homem que está pregando, mas quando termina de pregar, ele vai assistir o BBB. O que é que ele é? Um líder dividido. Você está começando a me entender ou não? Deus não mede apenas presença, atividade, eloquência, dons. Ele mede inteireza. Porque um coração dividido produz espiritualidade adulterada, meu amigo. Guarde isso com você. A segunda lição que temos aqui é que o coração dividido cria culpa mesmo quando ainda existe liturgia. Olha o que é que Deus diz. Por isso serão culpados.
A partir do momento que eu posso ajudar e não ajuda, eu vou ser culpado, porque aquele que pode fazer o bem e não faz, está escrito, peca. Se eu posso ser generoso e não sou, eu peco. Se eu posso socorrer e não socorro, eu peco. Se eu sei que o outro precisa e eu não chego junto, eu peco. O texto diz, por isso serão culpados. Isso é assustador, porque Israel ainda mantinha aparência de aliança. O texto revela um princípio profundo. Liturgia não cancela a culpa quando o coração está longe. A igreja moderna aprendeu a sustentar a aparência espiritual, mesmo sem entrega total. Há ministros cansados espiritualmente, crentes emocionalmente frios, adoradores mecanizados, líderes divididos entre vocação e ambição, e mesmo assim continuam funcionando externamente. Mas Deus chama isso de culpa espiritual. A pior distância de Deus não é a física, mas a interior. É possível levantar as mãos sem entregar o coração, pregar sem comunhão, servir sem amor, liderar sem altar. Isso produz condenação silenciosa na alma. A Deus brada e diz, por isso serão culpados. A moça que se relaciona com um rapaz não cristão, ela sendo cristã, ela é culpada. E o líder que não adverte, serão culpados. O líder que tem caixa 2 na sua igreja, tanto o tesoureiro que sabe disso, como ele, os dois serão culpados. Você está começando a me entender aí ou não? A terceira lição que nós temos aqui, raríssima. O coração dividido transforma bênçãos em instrumentos de idolatria. No contexto do livro de Oséias 10, Israel prosperava materialmente. Mas quanto mais prosperava, mais altares construía. A bênção virou combustível para a infidelidade e tristeza de Deus. Esse é um dos juízos mais perigosos, quando Deus permite crescimento externo enquanto o interior apodrece. A igreja moderna vigente corre esse risco: crescimento sem quebrantamento, sucesso sem presença, plataformas sem cruz, influência sem santidade. Aquilo que não conduz o homem à adoração se tornará inevitavelmente um ídolo e uma ruína para a sua vida. Nem toda expansão é aprovação divina, saiba disso. Às vezes Deus entrega a prosperidade para revelar onde realmente está o coração. Você sabia disso ou não? Tem alguém me ouvindo aí? Por favor. A quarta lição que nós temos aqui, e a última, é que o juízo de Deus começa quando o coração perde a capacidade de ser inteiro. O maior juízo não era o exílio, era a fragmentação da alma. Por isso que nós precisamos orar como cristãos, como crentes, como líderes, que o meu coração não esteja dividido. Que o meu coração esteja totalmente seu. Certo dia eu cheguei na casa de um líder, que ele estava com mais 3, apostando para ver qual era a banda de carnaval, o bloco de carnaval, a escola de samba de carnaval, que ia ganhar naquele ano. Esses homens têm um coração dividido ou já não tem mais nem divisão? É uma entrega total ao príncipe das trevas. Um coração dividido perde discernimento, pureza, constância, profundidade espiritual. A pessoa começa hoje intensa, amanhã fria, hoje quebrantada, amanhã endurecida, hoje cheia de fé, amanhã dominada pela carnalidade. Porque divisão interior produz instabilidade espiritual. A alma dividida nunca consegue contemplar plenamente a Deus, porque seus olhos olham para direções opostas. Deus procura inteireza, não perfeição absoluta, mas inteireza. O Senhor não divide sua glória com outro Senhor dentro do coração humano. Eu quero concluir te dizendo o seguinte: o problema de Israel não era a falta de religião, era a ausência de totalidade. O coração dividido canta, frequenta, trabalha, serve, não perde uma ceia, não perde um culto de oração, mas nunca se entrega completamente. E Deus declara: por isso serão culpados. A geração atual precisa voltar ao altar da inteireza, porque o céu não procura apenas atividade espiritual, procura corações indivisos que não se dividem. Deus possui tudo do homem somente quando possui o centro do seu amor, da sua entrega, da sua redenção. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: o maior perigo da igreja não é perder o culto, é manter o culto depois que o coração já se dividiu.
Que tristeza, que lástima, mas é isso que está acontecendo. Baruch Axé, que Deus tenha misericórdia.